deixe-me dar só o, o pano de fundo aqui, no capítulo 13, versículo 27. Já pregamos até o 30, o versículo 30, hoje nós vamos começar realmente no 31. Mas peguemos do 27. Relataram a Moisés e disseram, aqui são os espias que Moisés mandou para examinar a terra prometida. Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Eles trouxeram algumas amostras, né? Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos agora subir e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Até aqui nós já comentamos e vimos a luta de Calebe para não deixar o povo esmorecer, porque o relatório, pelo menos de 10 espias, eram 12, mas Calebe já notou que os 10 deram um relatório já um pouco desanimador e confirmaram que, de fato, mana leite e mel e tal, mas o povo é meio grande, parente de Enac, que eram conhecidos como gigantes, e as cidades são muito fortes. Então, nós notamos já que já estava um pouquinho difícil o tom ali meio derrotista e Calebe já se querendo contrabalançar isso e tentar anular isso. E comentei no final que não é difícil imaginar o valor para o trabalho de Deus de crentes como Calebe, que observam desânimo, observam aí derrotismo e se impõem contra e lutam contra isso. Ok. No 31, então, vem. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, só a história já é por demais interessante e edificante. Ainda mais quando nos debruçamos um pouco e tentamos arrancar, tirar lições. Talvez o nome arrancar e tirar sejam até fortes para casos como esses em que saltam aos olhos praticamente as lições, não precisamos nem arrancar, estão na superfície. Lições maravilhosas que nós temos aqui de comportamentos positivos, bons, aprovados por ti, comportamentos ruins, negativos, e como somos desejosos de te agradar, temos comportamentos bons, e como somos fracos, muitas vezes levados pela carne, temos comportamentos ruins. Então, nós nos vemos aqui um pouco, talvez, como Calebe, e um pouco ou muito como os outros 10, uma mistura. Seja como for, nos ensina, Senhor Deus, através de história, da história passada, tão distante de nós, mas os defeitos humanos estão presentes e as lutas do crente estão presentes. Então, que essas coisas fiquem aos nossos olhos, como em HD, o que aconteceu ali, para que nós possamos realmente aprender com gosto as lições.
Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Animar os outros não é trabalho fácil. E Caleb aqui estava realmente numa situação difícil. É interessante que eles, no começo, mostraram apenas derrotismo. Esse apenas deveria vir entre aspas, porque derrotismo não é pouca coisa, não. Numa família, numa empresa, e muito especialmente numa igreja. E Israel pode ser o nosso exemplo de igreja, não que fosse a igreja de Deus, como até os amilenistas acham que eram, que a igreja do Novo Testamento substituiu a igreja antiga, que no caso era Israel. Não penso assim. Mas era o povo de Deus, sim, e podemos usar como figura e com lições muito claras e ricas para nós. Então, é muito ruim derrotismo por si só. Mas, como eu disse até aqui, apenas derrotismo. Não, acho que não dá e tudo. Eu me lembro uma vez que eu falei com um pastor mais velho do que eu, com a ideia de fazer um encontro de casais e tal, e seria uma revolução no sentido de que era a primeira vez ia ser num hotel bom aqui em Fortaleza, aqui pertinho de uma praia e tal. Quanto vai ser isso? Vai ser mais ou menos tanto o custo total. Não, isso dá para sustentar tantos missionários tantos anos. Graças a Deus eu não sou dos mais derrotistas. Nós vamos sustentar os missionários e vamos fazer o encontro dos casais. E quem vai pagar são os casais mesmo e tal, mas os outros não têm dinheiro para ir, mas os que podem vão pagar os que não podem. E vai ficar um casal que não pode por falta de dinheiro nesta igreja, porque os outros vão ajudá-los. E foi assim, graças a Deus. Não que eu tenha meus momentos também meio de derrotista, mas não é muita característica. Seja como for, aqueles 10 homens agora tiram a máscara. E eles passam de derrotistas puros e simples, de desanimadores, de ideias, de projetos, de ânimo. Eles passam a infringirem vários pontos graves e passam a pura rebeldia, muito mais grave. Vocês vejam, eles falaram mal da terra que Moisés escolheu para dar para o povo judeu, não foi? Não! Deus escolheu a terra a dedo para dar para o povo. Ele escolheu. Aí vem esses homens e falam mal da terra. Isso não é mais derrotismo, isso não é mais desânimo. Isso é rebeldia. Não, pastor, eu podia dizer pelo menos que era medo. Pronto, síndrome de pânico, que é muito comum hoje, né, mas muito em moda. Então, é pânico aqui. Tudo bem, que pode ter sido pânico. Eu admito até que tenha sido mesmo. Mas você acha que um síndrome de pânico vai justificar uma rebeldia contra Deus? Vai justificar você falar mal de uma coisa, de algo que Deus já mostrou grande carinho? Acha que vai justificar medo, dor, qualquer coisa, preocupação? Acha que justifica diante de Deus falar mal do que Ele mostrou que é caro aos olhos dele? Meu irmão, não faça isso não. Cuide do seu pânico, cuide do seu dor, do seu terror, da sua insônia, sei lá do que for, do seu problema lá, ele vai lhe ajudar. Mas não pense que ele vai lhe ajudar você falando assim, não. Ele vai lhe disciplinar por cima, muito provavelmente. Eu não gosto de dizer o que Deus vai ou deixar de fazer, mas eu posso garantir que isso ofende a Deus e que alguém que age assim se torna exposto a ser disciplinado por Deus, como eles foram. Muito bem. Exageraram demais quando avaliaram a situação. A terra
que devora moradores. E os inimigos ficaram gigantes. E eles ficaram o quê? Gafanhotos. Não exageraram um pouco, não. Tudo bem que tem gente bem grande, gente menor, e na hora do abrigo, o maior leva vantagem se o outro menor não está com revólver, né? Então tem que ser muito relativo. Seja como for, é muito exagero. São gigantes e nós gafanhotos. Pior de tudo, concluíram com grande incredulidade: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Agora pegou. Mas, pastor, o povo de lá não era mais forte do que eles mesmos? Muito. Sim. Então era verdade o que eles disseram? Metade. E é uma metade tão diferente que eu vou dizer 10% de verdade e 90% de incredulidade. Porque que o povo era mais forte era só um pequeno detalhe, é que Deus havia dado a terra para eles, Deus os estava dirigindo para lá, e Deus disse: é de vocês, vocês vão entrar lá. Vamos não. Está escrito, não podemos subir contra aquele povo. Ok, vocês sugerem o que mesmo? Digam aí. Depois de tudo que aconteceu no Egito, de um ano de pragas, da luta de arrancar o povo das mãos de Faraó, tudo que aconteceu, de levantar o Mar Vermelho, tudo que houve ali no pé do Monte Sinai, instituição da lei, tudo com base no plano de Deus de que eles retornassem para a origem deles, de onde Deus mandou sair de Ur, lá para Canaã, ou Palestina, ou Israel. O plano de Deus na cabeça, na mente de Deus, tudo organizado, tudo preparado, milagres feitos, eles apontando para lá: não podemos não. Pois digo, pois nós vamos. Está igual na Segunda Guerra, que alguns sugeriram que, antes da Segunda Guerra, que os judeus fossem para a África, para o interior da África. Sugeriram, houve discussões grandes. Onde é que eles iriam depois do Holocausto? Eu falei antes, durante, depois, principalmente depois, quando chegou o momento crítico de resolver para onde eles iriam. E aí vieram alguns líderes judeus e disseram: nós vamos para a Palestina. Na época eu chamava Palestina. Vamos para lá. Mas lá não dá, está cheio de árabe, está muito... Não, é para lá, terra prometida lá. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher lugares na África que tenham muita terra e a gente consegue de alguma forma lá conciliar, e vocês, o povo judeu vai se estabelecer na África, ali. E foi sério isso, líderes mundiais defendendo esta ideia. E os outros lá, os que trouxeram de volta a questão do retorno à terra prometida, não. E aí estão lá, até hoje, no lugar certo. Então seria interessante ouvir a alternativa daqueles 10 homens. Então nós vamos para onde? Vamos voltar para o Egito? O que vocês querem que a gente faça? É um absurdo, isso é um absurdo, é uma coisa absolutamente impensável. Então aqui foi extremamente grave. E à primeira vista eles pareceram prudentes, no melhor das hipóteses, cuidado, eles são muito grandes, as cidades são fortificadas e tal. No pior das hipóteses, pareceram já derrotistas e ficava por aí mesmo. Mas as aparências enganam. Agora, aqui eles entram em confronto direto com a palavra de Deus. Se tornaram inimigos de Deus, abertamente, os 10. Vejam o perigo que a igreja enfrenta o tempo todo. Eles eram de dentro. Moisés escolheu 12. De 12, 10 se revoltaram, só ficaram 2 fiéis, Josué e Caleb. É estranho isso, né? É até um pouco aflitivo. Entram em confronto direto com as promessas de Deus
e com a terra que Deus prometeu dar ao povo, com ou sem gigantes. Vamos supor que alguém, vamos chamar de desanimado, derrotista, vê alguns problemas no seu emprego, o chefe querendo dar uma perseguidazinha, a empresa não vai tão bem, e fica angustiado, preocupado. Chega em casa, fala com a mulher, o negócio está ruim, eu vou ser demitido. Não, mas peraí, não tem jeito. Aí Deus, vamos supor, aparece em sonho para esta pessoa, ou numa visão mesmo, ele acordado. E diz assim, apesar de grandes dificuldades, você vai ficar nesta empresa aí, com seu empreguinho garantido, 5 anos. E Deus desaparece. Detalhe, o crentezinho lá continuou perturbado, do mesmo jeito. Agora, o problema de derrotismo daquele crente, do desânimo dele, de ser meio para baixo, pessimista e tal, observem que mudou completamente a situação espiritual daquele irmão. Porque agora ele tem uma palavra de Deus dizendo, apesar das dificuldades que vão continuar, mas você vai seu emprego está garantido por mim durante 5 anos. Agora ficou um problema de não confiar em Deus, na própria pessoa de Deus. Você sabe que nós cometemos esse tipo de pecado cada vez que, por exemplo, o crente diz que Deus, ou pensa que Deus lhe abandonou. Você já pensou a gravidade de um pensamento desse? Não precisa nós imaginarmos Deus aparecendo para um cidadão que está ameaçado de perder emprego e tal. Não precisa recorrer nesse tipo. Eu recorri para usar como exemplo, que é claro demais, né? Se Deus aparecer alguém e dizer que 5 anos sem emprego está garantido, ele não confiar, é óbvio demais. Pois eu estou querendo mostrar que é tão óbvio quanto um crente chegar e dizer, Deus me abandonou. Porque a Bíblia diz que Deus nunca abandona os seus. Nunca. Mas, pastor, ele não disciplina? Estamos falando a mesma linguagem? Sim, disciplina e causa sofrimento, deixa o crente no deserto, é conhecido, não tem livros sobre isso. O crente esfria e fica se sentindo longe de Deus, e Deus realmente sendo forte na vida daquele irmão ou irmã, permitindo sofrimentos grandes, angústias. Não é óbvio que Deus abandonou esse crente? Quer dizer, quando você disciplina seu filho, você o abandonou, ou é exatamente o contrário? A disciplina é prova de não abandono, gente. É só o contrário. Veja, basta um pouquinho de lógica. Abandono é abandono. Como o autor de Hebreus diz, vocês são filhos, vocês não são bastardos, não. E Deus disciplina quem ama. Então o crente chegar e dizer que está abandonado por Deus, está jogado por Deus, isso é grave, é um pecado, é uma ofensa muito grave contra Deus. Porque Deus diz, na palavra dele, eu poderia provar, obviamente, mas não é o meu propósito hoje, que não abandona um crente nunca. Aí chega o outro crente e diz assim, eu acho que eu cheguei a uma conclusão. Qual, meu irmãozinho? Deus não me quer muito bem, não. Como? Deus não lhe quer muito bem, não? Não. Se eu concluir. Concluir, não tem que tirar mais na minha cabeça. Sente que eu vou lhe dizer, não vou sentar coisa nenhuma, eu vou orar por você para Deus tirar esse pecado da sua mente, do seu coração rebelde.
Ainda com cara de sofrido, sofredor. Deus não me ama. Coitado, vítima das mãos de Deus. E na mão de Deus, iludido. Cheio de crente aí sendo amado por Deus, a Bíblia falando que Deus nos ama, e ele, coitado, não consegue comprovar isso na sua vida. Claro que Deus não ama, é a conclusão que ele chegou. Então você vê que a máscara é de vítima. Não estou nem dizendo que é uma máscara proposital, maligna, maliciosa, para enganar. Não, não, não. Mas é máscara do mesmo jeito. Ele se passa como uma vítima, como um pobre coitado, um carente. Deus não me quer muito bem. E é um tremendo de um rebelde, desobediente, um perigo para uma igreja. Perigosíssimo um crente desse. Porque está ensinando falsidade, heresia, chamando Deus de mentiroso. Porque Deus provou o amor dele para conosco. Não foi? Provou o amor dele para conosco. O grande amor. Grande amor. Deu um carro de presente. Isso aqui é amor. Deu um apartamento de presente. Isso aqui é amor. Deu o filho dele querido numa cruz. Veja o custo dessa prova que Deus deu. Aí vem dizer que Deus não me quer bem, Deus não me ama muito. Não, vamos parar com isso. Isso é grave. E o diabo, eu imagino que gosta muito, que ele deve tomar conta como alguém doido por planta toma conta de um jardim. Ele deve cuidar deste crentezinho aí, pecadorzinho com cara de vítima. Isso para o diabo é uma delícia, é um tesouro. Porque onde ele anda, ele vai desmanchando a palavra de Deus e dando uma ideia de um crente que Deus está falhando com ele. Só quem? Deus está falhando com ele. Aí chega o outro. Pastor, eu não estou aguentando minhas tentações. Vamos ver isso aí, vamos orar por isso, vamos conversar, vamos ver, pois é. O senhor sabe que as tentações estão acima das minhas forças, as que estão acontecendo comigo. Pare aí, sente aí que eu vou lhe explicar por quê. Não vou ouvir uma palavra, seu rebelde. Rebelde. Eu não falo com as pessoas assim no gabinete, não. Da ideia que eu falo, né, que eu trato assim. Eu estou dizendo que poderia até fazer, e de repente eu podia até falar mesmo, para poder sacudir mais, para sentir o tamanho do erro que o irmão está cometendo. Você está dizendo que as suas tentações estão acima da sua própria força? Se eu não me engano, é 1 Coríntios 10 e 13. Hein? Eu acho que é. Eu não sou bom de decorar, mas que Deus diz, e não dá provação além das nossas forças. Ao contrário, ele dá o quê? Forças para nós podermos suportar. Aí você vem dizer que estou acima das suas forças. Não é o nosso caso, eu acho, em termos de doutrina, mas eu já vi crentes mesmo. Pastor, tenho que ter muito cuidado com a minha santificação. Isso é mesmo, de fato. Eu concordo. Porque o senhor sabe que se eu morrer em pecado, eu não vou para o céu, né? Opa! Como é? Não, é claro. É claro, né? É claro. Ali Agostinho falando, o Lutero, Calvino, era pouco, perto da autoridade do pobre coitado, dizer, mas era óbvio, pastor. Se um crente morre em plena prática do pecado, pode ir para o céu, não pode ir para o céu. Digo, vai para onde? Eu digo, olha, não vamos discutir isso aqui, não. O irmãozinho está completamente enganado. Aí expliquei. Graças a Deus, ele viu que estava realmente, irmão antigo, viu? Que estava mal instruído e, pelo menos, que me consta, nunca mais teve essa ideia. Como eu disse, então acho que não é um problema grande entre nós, porque é uma questão doutrinária, mas
mas é mais um exemplo de uma situação em que tem muitos crentes, e eu sei que tem, talvez milhões, com esta ideia errada e indo contra a palavra de Deus. E aqui ele está, é quase uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo faz o quê no crente? Sela. Ele é o selo que nos protege. E, continuando. Uma outra ofensa deles é a crítica dura à terra que Deus dera. Então, de terra que emana leite e mel, que eles tinham dito, tinham acabado de dizer, de fato, a terra emana leite e mel, eles reconheceram. Aí passou para ser o quê? Terra que devora os seus moradores. Acusação grave. O que isso significa? Não sabemos exatamente. Alguns acham que é porque eles sumiu muito rápido da terra para ir para outros lugares. Era um povo que viajava demais e as pessoas sumiam. Uma possibilidade. Outra, era perigosa demais, as pessoas morriam por algum motivo qualquer. Ou eles viram muitos funerais enquanto estavam fazendo o reconhecimento da terra. Não sabemos a base que eles tiveram para dizer isso. Mas seja como for, tem dois problemas aqui. Primeiro é miopia espiritual de ver o que é bom. A terra era especialíssima, era fértil, a ponto de Deus dizer que era a terra que emana leite e mel, e eles confirmarem. Então, a incredulidade, o medo, o pavor, cegam, ou, no mínimo, turvam a visão, a ponto de dizer que era uma terra que engolia os moradores, uma afirmação exagerada e certamente distorcida. E não conseguia ver a realidade, porque, na realidade, irmãos, a vida toda, tudo na vida tem vantagens e tem desvantagens, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Sei lá, se fosse fazer lá um levantamento e descobrir que o índice de mortalidade dos povos ali realmente era mais baixo do que na região vizinha e tal. Podia ser. Eu não sei. Podia ter alguma verdade nisso, seja qual for o motivo que os levaram a fazer aquilo. Pode ser, não sei. Mas aqui o ângulo que eu quero dar é a questão da distorção e de deixar de enxergar coisas maravilhosas. Estou nem colocando aqui o fato de que Deus deu aquela terra. Seja como for, aqui, eu vou argumentar daqui a pouco e vou encerrar esse ponto. Mas até aqui o que eu estou dizendo só é isso aí. É que o crente procure desenvolver uma visão para ver as coisas boas, coisas positivas, porque desvantagens sempre vai haver. Sempre, sempre. O lado mais obscuro de tudo, nós estamos debaixo do sol, nós estamos do lado de cá, nós sabemos disso, no mundo amaldiçoado por Deus, no mundo cujo Deus do século é o diabo, então é duro, então muitas coisas têm, de fato, desvantagens, mas desenvolva o olhar para as coisas boas que estão ao seu redor, e veja o que é bom. Eu coloquei numa crônica de um livro meu, não sei se foi Revolta das Canetas, que um filho meu, um deles ali, ou foi o Tiago, não sei, pequenininho, recebeu o presente de um tio, capaz de estarem por ali também. Eu sei, ô tia. E aí, quando abriu, a cara de decepção, porque esperava um brinquedo. Aí ganhou uma roupinha. A roupinha a mamãe dá todo dia, né? O papai dá roupinha. Dia do aniversário, cadê o dragão, né? Cadê o guerreiro com arco e flecha? Aí abriu assim, olhou para Sandra e disse, mamãe, cadê o presente? Não conseguiu enxergar ali um presente. Não viu. Não viu. Viu uma roupa, que era um presente, mas não do, né?
do gosto dele, mas era um presente, poupou a mãe, o pai de comprar aquela roupinha, ou roupona, cara, sei lá. Quantas vezes, Senhor Deus, cadê meu presente? Está na sua cara. Está na sua frente o presente de Deus. Mas não era um brinquedo. Para o seu gosto. Desenvolvido, adulto, né? Doido por coisas, né? Por bens, por posses, por poupanças. Cadê o presente? Ou um concurso em que passou, coisa daqui. Não é errado isso em si. Mas para nós, presente é isso. O resto aí, sei lá, é obrigação de Deus mesmo. Saúde, por exemplo. A saúde. Eu tenho uma saúde boa, graças a Deus. Olha, graças a Deus, está vendo? Bem, mas você considera isso um presente de Deus, mesmo uma boa saúde? Ou coisa que para você acha que é tão natural que cabe ao Criador suprir? Ar, água, o mundo está com problema de água. É incrível, mas está. Hoje, desde quando você achou água um presente de Deus? Diga aí, para tomar um banho gostoso. Você chega nos elevadores hoje, cuidado, não gaste muita água. Você sabe quantos litros tem na água que fica derramando enquanto você escova os dentes? Por que isso? É ridículo isso. Não. Nesse tempo de hoje, não. Há 50 anos, seria. Nem pensava nisso. Desliga o chuveiro enquanto está se ensaboando. A água. Ninguém pensava nisso antes, não. Presente de Deus, que ninguém via. E agora está começando a rarear. Opa! Só que a maioria da humanidade não reconhece que vem de Deus. Mas o crente não tem desculpa, não. Ser obrigado por esta água. Inclusive nas orações do almoço e do jantar, todo dia, no café da manhã, agradecer a Deus pela comida, façam de maneira mais consciente e mais sentida. O Senhor, obrigado por esse feijão, por esse arroz, por esse filé, essa lagosta, ou esse ovo, sei lá o que for. Obrigado, que está me mantendo vivo. Obrigado. Você agradece a Deus quando compra um remédio na farmácia? Pode ser o melhoral, pode ser o que seja lá. É bom que adquira o costume. Obrigado pelo dinheiro de poder comprar esse analgésico. Muito obrigado. Quando vai ao médico, é de graça, a Unimed é que paga. Mas, mentira, você que paga a Unimed? Ou a Apivida, sei lá o que for. Pois é, e dá o dinheiro para você pagar lá. Então, muitas coisas você assume que é isso aí. Olha a miopia, segundo e último. Mesmo que a terra não fosse boa, era sagrada. Não competia, aqui não competia. Fazer um balanço no sentido de diminuir a terra. Tudo bem que fizesse um balanço no sentido de isso. Moisés disse, vão lá, examine e traga o relatório. Pode até trazer o relatório, que eles começaram trazendo o relatório. Correto. Vimos na pregação passada. Olha, é assim, tem homens grandes lá, as cidades são fortificadas. Tá? Tudo bem até aí. Tem leite e mel. Tá? Eles deram um balanço correto, frio. Eles foram enviados para isso. Agora, quando voltar, dizer, não dá para ir não. Pronto. Não dá para ir não. A terra engole gente. Opa, está começando a exagerar. E nós não podemos nem entrar lá. Não. Porque não competia a eles fazerem esse tipo de análise. Se a terra era conveniente, se não era, se era boa, se era ruim, não. Diga, boa no sentido de que dá para eles irem ou não dá para ir, não interessa. O princípio de que tudo que Deus nos dá é bom.
é bom. Claro que você vai chegar no médico que diz assim, quais são suas dores? Não posso falar. Porque tudo que Deus me dá é bom, e se eu falar aqui, isso aí é igual a murmúrio. Eu vou lá murmurar diante de Deus, Deus está ouvindo aqui essa consulta, e se eu começar a falar das minhas dores aqui, quais são suas queixas? Vixe, é aí que não pode mesmo. Queixa? Não tenho queixa nenhuma de Deus, não. Não é de Deus, não, é queixa das suas dores. Não posso. É estranho, né? Você está lá para isso. Minhas dores são essas, mas são muitas. Essa. Pois é. Pronto. Eu não sei porque que tem irmão na igreja, mais velho do que eu, que tem uma saúde melhor do que a minha. Eu não sei o que acontece comigo. Olha, deu relatório, mas não vai entrar nos meandros dos propósitos de Deus e permitir isso, naquilo a que você está sendo submetido na sua vida de uma maneira mais geral. Não. E muitas coisas você não vai enxergar de imediato. Deus não vai permitir. Porque nós somos, de fato, não sabemos os planos dele, todos, não sabemos. Mas dê graças a Deus por tudo. Tudo. Como é que era a terra? Fortificada, tinha gigantes, leite e mel. Foi assim, seu Moisés. Ok. E graças a Deus por aquela terra. Pá! Esse era o relatório perfeito. Perfeito. Então, você não viram pontos nenhum negativos para nós, tá? Vimos, nós não falamos que os homens são grandes demais, alguns, e a terra tem cidades muito fortes, tá? Mas não importa. Deus nos deu, graças a Deus. Em tudo dai graças. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e os conceitos que nós podemos aprender dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.